Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar esse nosso super curso de AFO. Hoje, a nossa aula vai ser a aula da LDO. A primeira aula que nós fizemos foi o PPA, o Plano Plurianual. O Plano Plurianual não teve alterações aí. Eu sempre falo o caminhão de emendas que nós tivemos aí na disciplina de Administração Financeira e Orçamentária, emenda constitucional número 100, 102, 105, 106 e 109. Então nós tivemos vários instrumentos alterados. Agora, desses instrumentos, aquele que sofreu maior alteração foi, sem dúvida nenhuma, a LDO, que é o assunto da aula de hoje. Então, cara, se você está aí meio com sono, entendeu? Meio com preguiça, não continua de assistir esse vídeo, não continue. Porque aqui mora a potencial questão de sua prova, LDO. Então, a LDO, aí nós tivemos aí alterações e inclusão de mecanismos importantíssimos. Importantíssimos, que eu tenho certeza que o examinador vai querer explorar isso na sua prova, porque isso aí é muito importante no dia a dia. Então, vamos, LDO, né? Então, primeiro vamos fazer um breve histórico da LDO. Tá? A LDO ela foi introduzida pela Constituição Federal de 88, na qual disciplinou que é de iniciativa do Poder Executivo e deve ser elaborada anualmente, né? Então tá aí, a LDO é uma criação do quê? É uma criação da Constituição original de 1988, né? Professor, por quê? Por quê? É muito simples, né? Qual que é? Vou para Congresso Nacional, uma casa de leis. Lá fazem leis todos os dias. Né? Lá eu trabalho lá é fazer lei. E dentro dessas leis, tá? Papo reto para vocês, vou dizer assim, no sistema, numa forma figurativa, qual é a lei mais importante, mais impactante que existe, tá certo, no parlamento? Aí eu estou colocando tanto no Congresso Nacional, eu estou levando isso para o âmbito estadual e para o âmbito municipal também. Sem dúvida nenhuma, a lei mais importante, né, é a LOA, tá? A LOA aí, ó. A LOA que existe desde a época do Império, é a Lei Orçamentária Anual, tá? Então a LOA é a Lei Orçamentária Anual. Então nós temos aí, né? Vamos colocar aqui, ó antes, tá? De 1988, né? E depois de 1988, né? A LOA já existia, tá aí, ó, a LOA já existia. E vai existir Lei Orçamentária Anual, né? O que acontecia? Antes aqui, você tinha a LOA, né? Você tinha os orçamentos anuais, ó, orçamentos, né? Plurianuais. Plurianuais. Eu acho que é assim, acho que era esse o nome, não estou lembrando, né? De investimentos. Aí, ó. Tá? Você tinha esse cara aqui, salvo engano, 3 anos. Aí, ó. E você tinha o quê? A LOA. Aí. Pronto, né? O que acontece? O que o Constituinte fez? Pô, cara, nós vamos instituir o Plano Plurianual, PPA, 4 anos, olha aí, né? Nós vamos criar um sistema tático no meio do ano para, principalmente, o quê? Orientar a elaboração da LOA e orientar a sua execução. Então, criamos o quê aqui, ó? O LDO. Então, o LDO para fazer essa ponte aqui. Tá? Então, foi muito importante. Então, ele deslocou um pouco o poder de decisão. O que acontecia antes? Né? Como aqui é a lei mais importante do parlamento e ela tem que ficar pronta antes do dia 31/12, né, de cada ano, normalmente, o que acontecia? Ela não era aprovada dentro do orçamento, dentro do prazo previsto. Ela sempre ultrapassava. E o legislador constituinte falou, não, vamos regularizar esse negócio. Vamos começar a discutir os pontos importantes da LOA na LDO. Então, esse aqui é o objeto da aula de hoje. Então, esse aqui é só um breve histórico aí da LOA, tá certo? Da LDO para vocês, né? Então, antes de 88, nós tínhamos um outro orçamento plurianual, né? Aí de investimentos, e depois vem substituir, vem criar o PPA, que é a nossa estrutura até hoje, né? E eu vou te falar para vocês, né? Eu tô contente, funciona, tá aí, né? Vamos lá. Artigo 65 nós estamos estudando da Constituição.
Nós já vimos isso. O plano plurianual, tá? Ele está previsto na Constituição, no seu parágrafo 1º. Aí, ó, na qual nós tivemos a oportunidade de quê? De estudar item a item. Agora a LDO. LDO, parágrafo 2º. E a LOA, professor? A LOA não tem um conceito, mas eu posso dizer para vocês que está lá no parágrafo 5º lá, que são os orçamentos anuais do orçamento fiscal, tá? Fiscal de investimentos e da Seguridade Social, que na próxima aula, inclusive, a gente vai falar sobre o quê? Pela LOA. Cara, e outra coisa que eu quero falar para vocês, né? Nosso estudo aqui, ele é cumulativo, de cumulação de conhecimento. Cara, não tem jeito, você vai ter que assistir as aulas na sequência. No final da aula, inclusive, eu coloquei um roteirinho que você deve assistir. Uma aula vai complementando a outra, até você ter um juízo de valor. Bacana? Então, a LDO, que é o objeto do estudo dessa aula, ela está prevista no parágrafo 2º. Então, vamos lá. Parágrafo 2º, né? E aí, professor, aí começou, né? Começou. Muita atenção, cara. Este aqui é o texto original da Constituição de 88. Esse texto original da Constituição de 88, ele vigorou até 2021. Agora, em 2021, nós tivemos uma alteração significativa nesse texto. Então, olha aí, o texto original lá da Constituição de 88 era esse. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Tá? Então vamos estudar um destaque isso aqui, a gente vai dar um destaque, igualzinho lá do PPA. Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Então isso aqui é o texto original. E eu digo para vocês, cara, ó, papo sério com vocês, cara, todas as bancas examinadoras adoram cobrar esse texto seco. Ok? Então esse aqui é o texto original. A partir da emenda constitucional, tá, do 109 de 2021, esse texto passou a ter esta redação. Tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Tá? E aí, professor, o que mudou? O que mudou foi justamente o que está em amarelo. Olha aí. Ó, estabelecerá as diretrizes da política fiscal. Professor, o que significa política? E as suas respectivas metas. Tá? Professor, o que é essa política fiscal, cara? A política fiscal nada mais é do que as receitas e as despesas, né? As receitas e as despesas, a política monetária, creditícia, cambial, as metas de nominal, né? As metas aí de receita primária, de arrecadação, de despesa, de receita, de tudo. Inclusive o seguinte, né? De certa forma, isso já acontece. Tá? Já acontecia, já acontece na onde? Pela lei de responsabilidade fiscal. Né? Lei de responsabilidade fiscal. O que muda? Ó, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Ou seja, toda a política fiscal e todas as suas metas, né, deverão andar de forma consoante, né, de forma sustentável com a dívida pública. E aí, professor, cara, a gente tem que falar sobre isso, né? O mundo mudou, né? O mundo mudou, as pessoas mudaram, a administração pública mudou, o direito está mudando, está se adaptando ao novo paradigma. Essa pandemia trouxe aí muitos aprendizados aí, né? Muitos aprendizados bons, aprendizados ruins, né? O que aconteceu? Aqui a nossa matéria chama-se Administração Financeira Orçamentária. Praticamente o que? A gente vai estudar política fiscal, a execução dessa política fiscal do governo. O que aconteceu? 2020, tá? O Brasil ele fechou com déficit
tá? Primário e nominal monstruoso, recorde absoluto. É claro, tá? Devido aos efeitos da pandemia. O governo teve que intervir, o governo teve que criar auxílio emergencial, o governo teve que pagar salário de funcionários, o governo teve que socorrer empresas, o governo teve que não sei o quê, socorrer governos e assim por diante. E isso não estava previsto no orçamento. Isso não estava previsto no orçamento. Tá? Ou seja, a questão da dívida pública no Brasil, ela passou a ser super preocupante. 2021 também vai ser a mesma coisa, claro, né? Com efeito um pouco menor, né? Porque já a gente percebe que está tendo que ocorre o que uma recuperação econômica do país, mas muitas pessoas perderam os empregos, muitas empresas fecharam, muitos negócios, né? Segmentos foram arrasados e o governo teve que assumir isso. Então, a partir do momento histórico, entendo eu, o constituinte aqui quis fazer o seguinte, o legislador, né? Em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. De novo, em consonância com a trajetória sustentável. Ou seja, todas as diretrizes da política fiscal, arrecadação, receitas e despesas, e as suas respectivas metas essas principalmente constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal, deverão essas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Por quê? A administração pública teve gastos monstruosos, está aí. Inclusive, esses gastos aí provocaram o quê? Inflação, excesso de dinheiro em circulação. Era necessário porque tinha que movimentar. Né? Vai falar que o auxílio emergencial aí não ajudou? Claro que ajudou todo mundo, todos os governos, todo mundo, toda a população. Né? Então, com isso, né, traz aqui o novo paradigma, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. E vocês podem ter certeza, né, que o curso de Afro, né, ele vai ser um periódico, tá? Vai ser um periódico. Então, o que acontece? Eu vou estar sempre atento. Toda a emenda constitucional que for publicada em relação a isso, vocês podem ter certeza que o professor Lac aqui vai estar gravando e fazendo essa complementação. Tá? Porque vai ter muita coisa vai acontecer. Tá? Então, pronto. Tá? Ok, vamos lá. Eu tenho que explicar para você entender. Né? Então, novidade na LDO. Tá? Estabelecerá as diretrizes da política fiscal e as respectivas metas. Tá? Metas essas, nominal, primário, metas de receitas, metas de despesas bimestrais, né? Mensais e bimestrais e quadrimestrais. Nós teremos aqui metas de montante da dívida pública, metas de resultado nominal, resultado primário e assim por diante. Né? Em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Aprendam isso. Tá? Então, isso foi novidade. Agora, essa emenda 109 de 2021 retirou da LDO a segunda passagem, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Essa retirada é tão quanto importante quanto essa novidade. Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Está aí, tirou. Retirou. Qual é o efeito disso? Você tem que entender. E aí eu falo para vocês, cara, porque eu fui já desse meio. Entendeu? Eu era servidor público estadual, eu era gestor, a gente trabalhava com execução de orçamento, com PPA, com LDO, e a gente sabe na prática o que vai acontecer. Então é o seguinte, vamos explicar a retirada desse dispositivo. Não concordei, não gostei, podia deixar ele lá. Tá? Retirado pela emenda 109, as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Professor, despesas de capital. Você tem investimentos, olha, Você tem inversões financeiras. E você tem transferências de capital. Aí, Ok? Vamos lá. As despesas de capital para o exercício subsequente. Tá? Aí, para explicar a despesa de capital, a gente vai ter que ir lá no PPA. As despesas previstas no PPA com prazo de execução superior a um ano é obrigatória a sua previsão. Então, se você tem um investimento, por exemplo, tá? De uma ponte, ok? Uma ponte.
Ponte vai ser o quê? Vai ser o investimento, ok? O prazo de execução, 3 anos, olha aí, ó, 3 anos, obrigatoriamente vai ter que constar no PPA. Isso está valendo, ok, positivo, tá? Agora, né, como é que era antes? Eu quero comprar uma viatura, um carro, tá? O carro é menos de um ano, né? Pagou, acabou. Licitou, pagou, acabou. Então, essa despesa aqui, ele é o investimento. Se é um investimento, né, como era antes, o que acontece? Todas as despesas de capital deveriam constar na LDO. Aí. Ela não necessariamente, esse investimento precisa constar no PPA, mas quiser colocar no PPA, pode colocar no PPA sem problema nenhum. Tá? E na LDO ela era obrigado. Aí, ó, era obrigado. Para que as despesas, né, que são executadas num prazo inferior a um ano, não necessariamente deve estar previsto no PPA, mas na LDO é de previsão obrigatória. É exatamente isso. Agora, com a retirada disso, entende o seguinte, né? Que este carro pode estar incluído na LDO se quiser, e se não tiver previsto na LDO, ele pode estar previsto apenas na LOA. Aí. Ele pode estar previsto apenas na LOA. Tirou essa amarração aí, tá? Tirou essa amarração, né? Tirou essa amarração. Então, se você não tivesse previsto isso na LDO, qualquer despesa de investimento, você não poderia fazer a devida orçamentação, né? Agora, não sei por que o Constituinte fez isso, não sei, eu acho que, assim, eu com muitos anos, cara, o primeiro curso de AFO que eu ministrei foi em 2001, 2002, e antes disso, né? Então, eu entendo o seguinte, né? O que eu entendo? Talvez, né, na tentativa o quê? De desburocratizar, tirar mais uma amarra, mais uma obrigação, né, para a despesa, para a previsão da despesa, para a fixação da despesa, né? Então, com a retirada prática das despesas de capital para o exercício subsequente, então essas despesas de capital não necessariamente nem precisam estar na LOA, desculpa, no LDO, mas assim na LOA. Na LOA ela é obrigatória, porque é aqui que vai autorizar esse gasto. Vai autorizar esse gasto, todo mundo sabe, a LOA é uma lei autorizativa, né? A gente vai explicar esse negócio de autorizativo e impositivo numa aula específica, Pronto, bingo, tá aí, expliquei essa retirada aqui. Tá? Então hoje, as despesas de capital, resumindo para vocês, antes era obrigatória toda a sua inclusão na LDO. Com a alteração em 2021, não há essa necessidade. Ah, professor, mas eu sou teimoso. Eu quero incluir no PPA? Pode. Eu quero incluir na LDO? Pode, vai lá. Né? E se você quiser incluir também na LOA, por que não? Manda bala. Né? A sua cabeça, essa sentença, a lei permite fazer isso. Agora, professor, eu sou um cara prático. Cara, eu vou comprar uma viatura, não vou perder tempo aí de colocar lá na LDO. Eu vou direto na LOA, fazer a orçamentação direto na LOA, tudo bem. Pode fazer aí a orçamentação direto na LOA, sem problema nenhum, tá? Então, esse aqui é novo, tá? Novo, bem explicadinho. Agora a gente vai explicar o texto da LDO, tá? Lá ele fala metas e prioridades da administração, exatamente isso. Então, a LDO, ela vai estabelecer as metas e prioridades da administração pública para o próximo exercício. E com isso, o quê? Para tentar garantir recursos na LOA, né? Aí você tem que entender a sincronia, tá, dos três instrumentos de planejamento. PPA planeja. Por exemplo, eu vou planejar 1.000 casas populares. Claro, 4 anos, né? Vamos colocar aqui 100 hospitais. Tá aí, beleza. Aí a LDO prioriza, LDO 01, tá? O governo, a administração pública vai priorizar a saúde. Vai priorizar a saúde. Então na LDO 1 ele vai colocar assim, casas populares, 0 casas populares. Como é saúde, ele vai lá, já garante aqui no orçamento 30 hospitais. Pode, não tem problema nenhum. Aí, Aí no segundo ano, saúde de novo. Só que agora ele vai mandar lá, 100 casas populares. Saúde. Tá? Mais 30. E assim por diante. No terceiro, não é mais saúde, agora é habitação.
Ó, 100, ele vai mandar 900. Pronto. 900 casas aqui, ó. Ó. E aí, vamos... 5 hospitais. Pronto, aí. Fechou, entenderam? Então, é o que? A vontade de governo. Isso que é metas e prioridades. Ele vai definir. Não, a prioridade do ano vai ser saúde, a prioridade do ano vai ser habitação, vai ser educação, vai ser não sei o quê, desenvolvimento, emprego, renda, né? Tudo. Assim que funciona. Assim que funciona. Tá? Essa é a vontade política do governo, da administração. Assim que funciona. Tá? Então, aí, consideração paga. Metas e prioridades. Segunda consideração que está no texto, tanto antigo quanto no atual. Orientação à elaboração da LOA. É isso mesmo, né? Orientação. Então, ele orienta a elaboração da LOA. Ele tira muito poder decisório que antes era da LOA. E traz para onde? Traz para a LDO. Ele antecipa, né? Cria critérios e mecanismos normativos mais diversos para que os orçamentos seja elaborado em consonância com os planos estratégicos, né? Então, na LDO, por exemplo, aqui, ó, define a forma de utilização da reserva de contingência. Tá? Vai estipular o quê? Um percentual, né, sobre a receita corrente líquida. Aí na LDO e na LOA só vai fixar os valores. E na administração pública vai executar. Então, todas as definições, então, o que orienta a elaboração da LOA? Não só a elaboração da LOA, tá? E a LDO também, tá? De certa forma, ela disciplina, ó, a execução da LOA. Tá? É disciplina, né? Disciplina, como todo mundo sabe, tá? Como todo mundo sabe, né? A LOA, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é o exercício de 2021, por exemplo, tá? Aqui é o exercício de 2022, ok? Então, a LOA, né? Desculpa, né? Aqui. Você tem a LDO, tudo no 21. Ela vai orientar a elaboração da LOA. Essa LOA, ela entra em vigência dia 1º de janeiro e ela vai até o dia 31/12, tá? Então, o que acontece? Aqui está executando a LOA. As regras, olha aqui, ó. Muitas das regras de execução estão contidas na LDO. Então, ela orienta a produção e elaboração da LOA e a execução aqui. Tá? A gente vai ver, vou te provar isso no decorrer da aula, principalmente os instrumentos da LRF que eu vou te apresentar hoje, porque a nossa aula aqui ela é completa. Tá? Então, ela disciplina a execução da LOA também. Aí o que acontece? Está determinada situação aqui, ó, em novembro. E aí, vamos ver lá o que diz a LDO. Se a LDO trouxe alguma previsão de execução nesse sentido. Tá aí. Pronto, né? Ah, professor, outra execução. Na LOA traz a previsão de quê? De aumento de remuneração dos servidores públicos. Está lá. Na hora que for executar isso, né? Os percentuais, os valores vão estar aonde? Lá na LOA, lá na LDO. Se não tiver na LDO, não vai para frente. Bacana? Terceira consideração importante aqui. Alterações na legislação tributária. Está lá no texto. Ah, mas o que o legislador, o que o constituinte quis com isso? Principalmente no tocante à renúncia de receita, né? Então, se tiver qualquer tipo de renúncia de receitas, né, deverão constar na onde? Na LOA, na LDO. Na LDO, por quê? Porque receita é um ponto importantíssimo na política fiscal. Tá? Então, inclusive, eu acho que existem muitas renúncias de receitas aí, que a gente poderia aí estar reduzindo, né? Esses famosos incentivos, né? Ficam em muitos incentivos, muitos segmentos, né? Quarta consideração. Aí nós temos aqui, ó, lá diz o seguinte: definição da política das agências financeiras oficiais de fomento. Professor, o que é isso, né, cara? O que é isso? Definição da política das agências financeiras oficiais de fomento. O que são isso? Né? Muito simples. Quais são as agências? BNDES, Caixa,
Banco do Brasil, MT Fomento, que é uma local aqui do Mato Grosso, né? Então, o que acontece? Então, a LDO ele vai sinalizar para essas agências oficiais de fomento em que deve reduzir. Por exemplo, Caixa Econômica está lá, deverá reduzir o déficit habitacional. Como lá ela tem a prerrogativa da habitação é da Caixa Econômica, então deverá, né, a Caixa Econômica, como é uma empresa do governo, da Administração Pública Federal, uma empresa pública, então lá diz o quê? Dá uma diretriz da política da aplicação dessas agências também, porque também faz parte o quê? Da administração pública, não são órgãos independentes, né, da administração pública, né? Pronto, tá? E aí, professor? Pronto, ó, aqui é a LDO. A LDO, você tem que estudar ela, tá? Sob duas óticas. A primeira ótica, tá? A primeira ótica é da Constituição, que acaba aqui, nesse slide lá de 11. E a segunda ótica, nós temos que estudar a LDO, tá? Com o âmbito... Olá, meus amigos, minhas amigas. Primeiramente, eu quero pedir licença para vocês e fazer um grande convite. Gente, essa aula é uma aula demonstrativa do meu curso de Administração Financeira e Orçamentária. Este curso ele foi gravado 100% em 2021, faz parte do nosso curso de AFO regular, gravado pelo professor LAC, professor Luiz Antônio de Carvalho. Já sou professor dessa matéria desde 1998. Mais de 20 anos aí que eu sou professor de AFO e eu tive a oportunidade de acompanhar todas as grandes alterações. Como trata de um curso regular, aqui da Lá Concurso, um curso regular especificamente meu, vocês podem ficar super tranquilos. Ah, professor, esse curso é atualizado? Claro, esse curso está super atualizado até a emenda constitucional número 109. Ah, professor, amanhã foi publicada uma nova emenda que teve reflexos aos nossos estudos. Não só a emenda, mas toda e qualquer alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, toda e qualquer alteração na Lei 4.320, em qualquer normativo que impacte na nossa disciplina, esse curso será super atualizado. Garanto para vocês que é um curso completo, é um curso detalhado, é uma linguagem bastante tranquila que eu tenho certeza absoluta. Se você assistir todas as nossas videoaulas, seguir todas as nossas orientações pedagógicas, você será muito bem sucedido. E além disso, nós temos um serviço chamado Banco de Questões, é um serviço adicional, né? Custa apenas R$40, é facultativo, que em cada videoaula nós temos lá uma seleção de exercícios referente a este curso. Aqui para você aprender de forma definitiva, né? Então, como é que funciona? Primeiro, quanto custa o curso? Cara, R$80. Você pode dividir em 10 parcelas de R$8. Só não estuda quem não quer. Um curso super atualizado, competitivo. Se você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que você gostou dessa videoaula, quer o material de apoio, quer assistir o restante, é só clicar aí embaixo, né? Olha só, organização do curso, né? Então nós temos aqui, ó, todas essas videoaulas, tá? Todas essas videoaulas aqui, todas elas já estão gravadas e atualizadas. No total são 17 horas e 11 minutos para você aprender de forma definitiva administração financeira e orçamentária. Tá bom, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.